Mas afinal, a luz é onda ou é partícula? Bem, hoje a gente sabe que a luz tem um caráter dual, ou seja, pode comportar-se como partícula e pode comportar-se como onda. Mas não foi sempre assim. O Newton, no século XVII, chegou à conclusão que a luz era constituída de partículas e justificava isso pelo fenômeno da reflexão e refração da luz. O Huygens, que era contemporâneo do Newton, chegou à conclusão que a luz era constituída de onda, ou seja, era uma onda, porque sofria difração, que é uma característica de onda. Isso durou uns bons anos, porque em 1801, Thomas Young fez uma experiência fantástica que confirmava o caráter ondulatório da luz. Olha que experimento fantástico ele fez. Acompanhe aí. E olha, se você gostar do vídeo, não esqueça de dar um like, é importante para nós. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber avisos quando tiver vídeo novo na área, tá bom? Esta experiência de Young, ou experiência de fenda dupla, foi significativa para que a gente entendesse um comportamento da luz, que é o comportamento ondulatório da luz. Vamos ver como é que é? Dá uma observada. Este é o dispositivo montado para a gente fazer a experiência de Young. Basicamente é o seguinte, você tem uma fonte de luz monocromática aqui, no caso um laser. Aqui você tem o colimador, que é um anteparo com uma única fenda, uma fenda bem estreita, tá? Décimos de milímetro de largura. E um outro anteparo com duas fendas, também muito estreitas, F1 e F2. Agora, esta região escura aqui é um anteparo, e eu deixei escuro porque normalmente essa experiência é feita em ambiente de muito pouca luz. Agora vamos entender o que acontece. A nossa fonte de laser aqui, e o laser é uma fonte de luz monocromática, a luz vai atravessar essa fenda, sofre difração. E você obtém isso aqui. Olha, a onda eletromagnética, no caso a luz, é uma onda transversal. Então você vai ter crista, vale, crista, vale, crista, vale. Linha cheia é crista, tracejada é vale. E a distância entre duas cristas sucessivas, a gente sabe que é o comprimento de onda lambda, que é o que a experiência de Young permite calcular. Agora, dá uma olhada. Quando essa onda chega aqui nessas duas fendas, a gente chama essas fendas de fontes coerentes, porque elas acabam ficando em fase. Na hora que uma está emitindo uma crista, a outra também. E sofre difração, então a partir dessas duas fendas você vai ter duas ondas geradas por elas. Assim, ó. Uma não interfere no caminho da outra, mas ambas interferem no meio. Por exemplo, aqui, ó. Repare você. Você viu o que aconteceu? Não, né? Eu vou voltar à animação para você entender o que vai acontecer nessa regiãozinha aqui, ó. Repare você que estão chegando duas cristas, dois vales, duas cristas, olha aqui, ó. Crista, crista, vale, vale, crista, crista, vale, vale, crista, crista, vale, vale. Aqui só chegam dois elementos iguais, ou duas cristas ou dois vales. Por isso que essa interferência aqui é uma interferência construtiva no meio. Em outras palavras, ilumina o nosso anteparo. É o máximo central aqui. Agora, tem um outro ponto aqui interessante que é esse aqui em cima. Acompanhe o que vai acontecer aqui, ó. Veja só, aqui, ó. Tá chegando crista, crista, vale, vale, crista, crista, vale, vale, crista, crista, vale, vale. Aqui também vai haver uma interferência construtiva. É o que a gente chama de primeiro máximo lateral. Então, máximo central, primeiro máximo lateral. Aqui embaixo também tem um. Pode observar. Olha esse pontinho aqui, ó. Novamente, crista, crista, vale, vale, crista, crista, vale, vale. Em outras palavras, também vai estar iluminado. Claro que aqui no centro a iluminação é mais intensa do que nas laterais, porque inclusive esses pontos aqui estão mais distantes das fontes, portanto a intensidade luminosa diminui. Se a gente pudesse fazer um gráfico da intensidade luminosa ao longo desse anteparo, a gente teria uma coisa assim, ó. Observe você. Nessa região central aqui, eu tenho o máximo, né? Eu tenho uma intensidade luminosa máxima. Olha aí, ó. Aqui nenhuma intensidade luminosa, escuro.
Aqui eu também teria uma intensidade luminosa forte, mais fraca um pouco do que essa. Aqui é a mesma coisa. Tá ok? Agora, importante. Repara, você consegue perceber uma linha aqui assim, ó? Ó. Ah, não consegue? Então tá bom, vou te ajudar, ó. Ao longo dessa linha que atingiu o máximo central, partindo do ponto médio entre as fontes, eu vou ter crista-crista, vale-vale, crista-crista, vale-vale, ou seja, todo mundo aqui está sofrendo, ao longo desta linha, está sofrendo interferência construtiva. A mesma coisa aqui, ó. Observe essa linha agora aqui, ó. Olha aí, ó. Vale-vale, crista-crista, vale-vale, crista-crista, vale-vale. Interferência construtiva. A mesma coisa aqui, ó. Olha só. Que atingiu aqui. Ó. Vale-vale, crista-crista, vale-vale, crista-crista e assim por diante. Mas existe outra linha aqui, que é essa tracejadinha aqui que eu estou fazendo. Olha que interessante. Vale-crista. Vale é o tracejado, crista é a cheia. Vale-crista, interferência destrutiva. Mesma coisa. Ou crista-vale. Crista-vale, crista-vale, crista-vale. Aqui todo mundo sofre interferência destrutiva, por isso que não tem luminosidade aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Ok? Então, quando a gente acende a lanterna, a gente observa esta faixa, esta faixa, esta faixa e outras mais para cima aqui ou para baixo. São chamadas de franjas. Agora, como é que com isso a gente conseguiu medir o comprimento de onda? Observe, eu vou chamar de D a distância entre as duas fendas, da ordem de milímetros essa distância. Muito bem. A onda emitida por esta fenda percorreu uma certa distância até chegar aqui no anteparo e atingir o primeiro máximo central. A mesma coisa com a onda que saiu da fonte F2, percorreu uma distância para chegar até aqui. Espera um pouco. Essas distâncias não são iguais? Não. E justamente pelo fato delas não serem iguais, que pode ou não haver interferência, ou construtiva ou destrutiva. Vamos recordar? Quando você tem fontes em fase, é o caso da fenda F1, fenda F2, chamada de fontes coerentes. A interferência pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo da diferença de caminhos que as duas ondas seguiram. Dá uma olhada. Este ângulo aqui é um ângulo pequeno e eu vou considerar a bissetriz desse ângulo. Olha ela aqui, ó. Dividi o ângulo em dois ângulos congruentes. E desta fonte F1, eu vou traçar uma perpendicular a essa bissetriz. Olha aí, ó. E aí, aqui eu acabo obtendo um triângulo isósceles. Este lado aqui, ó, daqui até aqui, tem a mesma medida daqui até aqui. E aí? E aí que a diferença de caminhos passa a ser esse pedaço aqui. Esse é o quanto a onda da fonte F2 andou a mais do que da fonte F1. E é justamente essa diferença de caminho que vai caracterizar se é uma região escura ou se é uma região clara no anteparo. Por quê? Se essa diferença de caminhos, ΔD, for um número par de lambda sobre 2, a interferência é construtiva. Luz. Mas se for um número ímpar de lambda sobre 2, a interferência é destrutiva. Escuridão. Escuridão. Ok? Importante? Muito importante. Então, genericamente, este ΔD, a diferença de caminhos, vai ser um número n de lambda sobre 2. Onde esse n é um número par ou ímpar. Então, eu posso dizer que aqui o n é zero. Por que o n é zero? Porque este ponto central aqui equidista da fonte F1 e da fonte F2. Se ele equidista, quer dizer que a onda percorreu a mesma distância para chegar nele. Então não tem diferença de caminhos. O ΔD é zero. O ΔD é zero. Zero lambda sobre 2. Só que zero é par. Se zero é par, a interferência é construtiva. Ok? Aqui eu teria um n igual a 1. E a interferência é o quê? Destrutiva. Então, se eu jogar 1 aqui, ó, 1 lambda sobre 2. 1 é ímpar. A interferência é destrutiva. Aqui, n igual a 2. N igual a 2. Opa, 2 é par. 2, par construtiva.
A mesma coisa aqui para baixo, ó, n igual a 1, n igual a 2. Aí eu teria o n igual a 3, destrutiva. Lá para cima, o n igual a 4, construtiva. E assim vai. Bem, mas a gente quer medir o comprimento de onda lambda. Então vamos pegar esse caso aqui em que o nosso n é igual a 2. Olha aí, ó. 2 vezes lambda sobre 2 simplificou da lambda. Então esta diferença de caminho é exatamente o tamanho do comprimento de onda lambda. Mas eu vou considerar mais ainda. Veja, se deste ponto médio eu traçar uma perpendicular aqui e subir até o primeiro máximo, então eu tenho uma distância d, que é a distância das fendas até o anteparo, e eu tenho uma distância y, que é a distância entre o máximo central e o primeiro máximo central. Ok? Bom, só que essa distância d ela é muito grande em relação a essa distância aqui. Essa distância d poderia ser em metros, e essa distância em milímetros, então é muito maior. Neste caso, este ângulo aqui acaba sendo um ângulo muito pequeno mesmo. E veja, eu tenho aqui um outro triângulo que ele é quase um triângulo retângulo, praticamente um triângulo retângulo. E o ângulo θ está aqui, ó. Tá? Esse ângulo θ acaba vindo para cá. Se eu dividir nesse triângulo amarelinho aqui, cateto oposto ao ângulo θ no amarelo pela hipotenusa, é o seno do ângulo θ. E no triângulo grande aqui, se eu dividir o cateto oposto y pelo cateto adjacente dzão, me dá a tangente desse ângulo. Mas agora é a coisa mais legal que vai acontecer. Observe por quê. Tá lembrado que eu falei que esse ângulo é muito pequeno? Esse ângulo é muito pequeno mesmo, ele é muito menor do que 10 graus, ou 0,17 radianos. E para ângulos muito menores do que 10 graus, 0,17 radianos, assim por diante, a gente costuma igualar o seno, a tangente e o ângulo, e os valores são praticamente iguais. Pô, se esses dois vão ser praticamente iguais, então eu posso igualar os dois. E quando eu igualo os dois, resolvemos o nosso problema. Por quê? Esta distância eu tenho medida. Esta distância eu meço. Esta distância eu tenho medida. Eu consigo calcular o lambda. Olha aqui, ó, comprimento de onda. Ah, Hélio, lambda está para D minúsculo, assim como Y está para D maiúsculo. É. E Hélio, não vou lembrar dessa equação mesmo. Então vou te dar uma dica. Eu posso inverter esses dois. Olha aí, ó. Então vai ficar lambda sobre Y é igual dedinho sobre dedão. Ah, já ficou mais fácil. Mais ainda. Repare que o Y é praticamente o lambda de ponta cabeça. Olha ele, ó. Então ficou fácil, né? Lambda e lambda de ponta cabeça, dedinho sobre dedão. Tá ok? E com isso a gente consegue medir o comprimento de onda. No caso do primeiro máximo lateral em relação ao máximo central. Tá ok? Bem fácil, né? Mediu D, mediu Y, tem a distância D, calcula o comprimento de onda. Mas vamos fazer mais ainda. Quer ver? Olha esta questãozinha da Estadual do Ceará. Ela diz assim, ó, através de franjas de interferência, é possível determinar características da radiação luminosa, como, por exemplo, o comprimento de onda. Franjas de interferência são aquelas franjas que a gente viu. Considere uma figura de interferência devido a duas fendas separadas de 0,1 milímetro. Lembra que eu falei que ela era muito pequenininha? O anteparo, onde as franjas são projetadas, fica a 50 centímetros das fendas. Olha aí, ó. Admitindo-se que as franjas são igualmente espaçadas e que a distância entre duas franjas claras consecutivas é y igual a 4 milímetros, o comprimento da luz incidente em nm é igual a... Bom, algumas coisas aqui. Primeiro, importante, as franjas são igualmente espaçadas, ele está admitindo isso. Segunda coisa importante, duas franjas claras são consecutivas. E aí ele quer nesta unidade nm. Agora é que eu quero saber o que é esse nm. Então, muita atenção agora. Ele não disse o que era.
se você não soubesse que esse nm, na realidade, é uma medida de distância utilizando um prefixo do Sistema Internacional, que é o nano, que vale 10 a menos 9, você não conseguiria resolver o exercício. Então, esta medida chama-se, atenção agora, nanômetro. Cuidado! Não é nanômetro, não existe nanômetro. É nanômetro. Ó, para você nunca mais errar. Existem só 4 exceções quando se usam os prefixos do Sistema Internacional, que são justamente na unidade de comprimento, que são o decímetro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. As únicas exceções. As outras mantêm a tonicidade do nome, ou seja, a sílaba forte, tá, na penúltima sílaba. Portanto, é uma paroxítona. Metro é paroxítona? É. Então, nanômetro continua sendo paroxítona. Não existe decâmetro, é decamέτro. Não existe hectômetro, é hectômetro. Cara, isso aqui é o Sistema Internacional de Unidades. Não podemos querer reger a pronúncia através da língua portuguesa. Então, no Sistema Internacional só tem 4 unidades. Recordando, quilômetro, que é proparoxítona, decímetro, centímetro e milímetro. O resto é tudo mantendo a sílaba tônica. Então, só para fixar, é nanômetro, tá? E vale 10 a menos 9. Mas vamos lá. Que mais, então, que a gente precisa? Ele te diz que a distância D é 0,1 milímetro. Dzão, que é 50 centímetros. O Y, 4 milímetros. Então aqui, ó, milímetro, centímetro, milímetro. Cara, ele me pediu em nanômetro. Nossa, eu já nem sei o que fazer. Muita hora nessa calma. Preste muita atenção nisto. Primeiramente, aqui, ó, é o máximo central, lembra? E como ele disse que a distância entre duas franjas claras consecutivas é 4 milímetros, então eu tenho aqui o máximo central, aí ó, máximo central, n igual a 0, e aqui o primeiro máximo lateral. Então, caímos na expressãozinha do Yang. Lambda sobre y é igual a Dzinho sobre Dzão, ou dedinho sobre dedão. Tá ok? Pô, mas espera aí, eu não posso trabalhar com essa miscelânea de unidades. Como ele pediu já em nanômetro, já vou passar tudo para metros. Então, por exemplo, 0,1 milímetros. 0,1 é 10 a menos 1. O prefixo mili é 10 a menos 3. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 4 metros. 50 centímetros. Esse daqui é mais fácil você trabalhar com 0,5 metros. Você vai entender na resolução. E esse aqui, 4 milímetros. Mili é 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3 metros. Muito bem. Agora é só substituir esses dados aqui. Lambda sobre y, 4 vezes 10 a menos 3, é igual d minúsculo 10 a menos 4, sobre dzão, 0,5. Tá? Trazendo esse 4 vezes 10 a menos 3 para cá, multiplicando, vai ficar 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 7. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 7, dividido por meio. Por que eu falei que era mais fácil trabalhar assim? Porque dividir por meio é multiplicar por 2. Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, vai ficar 8 vezes 10 a menos 7 metros. Pronto, cheguei na resposta. É, mas ele me pediu em nanômetros. Nano é 10 a menos 9. E aqui eu tenho 10 a menos 7. Então, se eu multiplicar isso aqui por 10 a menos 2, já chega no 10 a menos 9. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 2. Só que multiplicar por 10 a menos 2 é dividir por 100. Eu não posso dividir simplesmente. Eu não posso alterar essa medida. Então, eu também multiplico por 100. Veja, eu divido por 100 e multiplico por 100. Não altera nada. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 2, 10 a menos 9. 10 ao quadrado vezes 8, isto vai me dar 800 vezes 10 a menos 9 metros. 8 vezes 100, 800. 10 a menos 7, 10 a menos 2, 10 a menos 9. Só que o 10 a menos 9 é o nanômetro. Então, resposta 800 nanômetros, alternativa C.
Bela questãozinha? Muito legal. É isso.